Olá, encorajadas! Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora. Eu vou te dar aí um segundo. Se inscreveu? Curta, comenta, compartilhe o nosso canal com as pessoas da sua igreja, com suas amigas, seus familiares, enfim, com quem você desejar, com quem você acha que deve chegar esse conteúdo. E a gente preparou alguns vídeos sobre a virada do ano, né? Sobre o ano de 2024 que tá vindo aí. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 10 métodos para estudo bíblico, para se fazer o estudo bíblico. Eu já preparei aqui minha pipoca, porque, gente, eu acho que o estudo bíblico ele deve ser um momento prazeroso, um momento onde a gente se deleita na palavra do Senhor, onde a gente aprende, sabe? Onde a gente tá ali aprendendo mais do nosso Deus. Então, eu sempre gosto de pensar que o momento do estudo bíblico ele não pode ser maçante, ele não pode ser aquele momento totalmente pesado, mas pode ser um momento assim leve. Então, ó, prepara uma pipoca para você fazer o estudo, compra um chocolate, enfim, faz um suco detox, né? Faz uma receitinha aí saudável também para acompanhar o estudo, enfim, faça do momento do seu estudo aí um momento prazeroso. E esses 10 métodos que eu vou apresentar aqui não foram criados por nós da Encorajadas. Na verdade, ao longo dos anos, a gente vai a cada dia vendo novos métodos surgindo e a gente compilou 10 métodos aqui para compartilhar com vocês. E vocês podem misturar, podem fazer do jeito de vocês, né? Quem sabe aí até criar um próprio método, né? Que se encaixe no perfil da sua rotina, no perfil do seu tempo. Então, vai ser maravilhoso. Então, eu vou fazer o seguinte: pausa esse vídeo agora, prepara uma pipoca e vem comigo. E se você não preparou, aqui ó, um pouquinho pra você. E vamos lá. O primeiro método... essa pipoca tá uma delícia, gente. O primeiro método é o método que nós chamamos de mapeamento de versículo da Bíblia. Então, eu vou te mostrar agora como que se faz esse método. O primeiro passo é você escolher o versículo que você vai fazer o mapeamento. Eu escolhi aqui Tiago, capítulo 3, versículo 6. Esse versículo vai tratar sobre o pecado da língua, o que ela representa. E aí você começa a grifar as palavras-chave ou pegar palavras que você vai poder pesquisar no dicionário o que elas significam. Por exemplo, iniquidade, você pode jogar no dicionário. Você vê o que a língua faz, ela contamina todo o corpo, ela é inflamada pelo inferno. O que isso significa, ser inflamada pelo inferno? A gente vai ver, quando a gente aprofunda, que significa que os próprios demônios colocam, né, as chamas para que o pecado da língua se alastre. E o segundo método é o método que nós chamamos de anotações de estudo bíblico. A gente tem na nossa loja da Encorajadas, que a gente chama de Estudo Pati, um diário bíblico de anotações, que é esse aqui, ó. Esse método de estudo, eles são anotações de uma determinada passagem bíblica que você leu e que você vai meditar. Dentro dele, desse diário aqui que nós temos, tem algumas perguntas que você vai aí responder. Mas não é obrigado você ter esse diário aqui não, tá? Mas se você quiser, você pode comprar na nossa loja. O valor é R$ 9,99, eu vou deixar o link aqui também, tá? Pra caso você queira adquirir. Mas você também pode fazer as anotações em uma folha de caderno ou qualquer agenda que você tiver aí e fazer anotações a respeito do que Deus está ensinando você com aquela passagem. O diário bíblico, ele te dá um norte com algumas perguntas que tem aqui, mas você também pode ir anotando tudo aquilo que Deus for falando com você através daquela palavra. O terceiro método é o método que nós chamamos de estudo bíblico por tópico. O tópico você vai aí escolher de sua preferência, né? Você pode buscar algum tema que você já quer estudar, como por exemplo, o fruto do Espírito, né? Que tem ali as 9 virtudes, amor, alegria, você vai poder estudar tópico por tópico, né? Cada virtude separadamente. Ou você também pode pegar um livro de um tema específico. Eu peguei esse aqui para dar o exemplo para vocês. Humildade, Verdadeira Grandeza, do Seiji Mahoney. Não sei se é assim a pronúncia, mas é assim que eu falo o nome dele. E esse livro vai tratar sobre a humildade, é um tópico.
Então você pode utilizar o livro como base, a Bíblia nas referências cruzadas, você pode jogar no Google lá humildade, versículos que tem essa palavra, que fala sobre esse contexto, e aí alternando o estudo também. Então esse estudo por tópico você pode definir por mês. No mês de janeiro de 2024 eu vou estudar sobre a humildade. E aí você pega a Bíblia e você pega um livro de apoio e também pode aí jogar na internet para ter referências cruzadas. Esse é o terceiro método. E o quarto método é o método do estudo do livro. Você vai pegar a sua Bíblia e vai escolher um livro da Bíblia para estudar. A gente aconselha a pegar livros menores, que tem poucos capítulos, para que você possa ler várias vezes, para que você possa ir pouquinho a pouquinho digerindo o que aquela passagem, aquele contexto quer dizer, para que você medite, para que você aprenda sobre aquela história. Então você pode utilizar ou as cartas de Paulo, que são bem poucas, né, bem poucos capítulos, ou você também pode pegar os profetas menores. E aí, tá gostando do vídeo? Eu vou comer aqui um pouquinho da pipoca para dar tempo de você comentar o que você tá achando do vídeo até agora, deixar o seu like, se inscrever, mandar lá no grupo da igreja, chamar as amigas para fazer um estudo bíblico juntas ano que vem. E o que vocês acham? Comenta aí. Deixa eu ver. Não tá comentando, tô vendo. E o quinto método é o método da análise do capítulo. Só que esse aqui a gente vai fazer com livros que a gente já conhece a história, que a gente já estudou alguma vez, que a gente já meditou, mas que agora a gente quer ir por capítulo a capítulo meditando. Por exemplo, o livro de Marcos foi um livro que a gente utilizou um método que eu vou apresentar aqui para vocês também lá no Encorajadas. A gente fez no mês de novembro. A gente fez o panorama bíblico em Marcos, tem aqui no nosso canal a playlist, também tem de Daniel, então se você quiser utilizar esse método de capítulos, você pode utilizar o nosso panorama bíblico aí como base. Então é só você pegar o livro que você já leu, um livro que você já estudou e começar a ler capítulo por capítulo, meditando, revisitando aquilo que você aprendeu. Esse é o método de análise do capítulo. Um método muito conhecido é o sexto que eu vou apresentar para vocês, que é o método do versículo por versículo. É aquele onde a gente vai entender um contexto, onde a gente vai buscar o que o autor quis falar com o público original. Então, o versículo por versículo é a gente detalhadamente pesquisar palavras, buscar por referências, entender o que aquele versículo quer dizer. Então você pode também fazer esse método, que é o método do versículo por versículo, que a gente chama muito dele como um método indutivo, que realmente vai ali nos detalhes, tá? O próximo método é o sétimo método, que se chamamos de estudo de palavras. O método de estudo de palavras, ele é parecido um pouquinho com aquele método por tópico, só que esse você vai focar na palavra-chave e no sentido, no contexto, na língua original, vamos dizer assim, no sentido, no significado da palavra original, tá? Então você vai buscar uma palavra e vai aí estudar, certo? Por exemplo, a palavra metanoia, né? Que é a transformação da mente. Você pode pegar ela, você pode pegar histórias onde aparece a indicação de que nós temos que mudar a nossa mente. Por exemplo, na carta de Paulo, ele vai falar, pensar nas coisas lá do alto. Então, é metanoia isso, né? É transformar a mente, é pensar nas coisas lá do alto. Então, esse é o sétimo método. O oitavo método é um método que eu gosto muito, eu já fiz, que é o método de estudo do personagem. Você vai escolher um personagem bíblico e você vai se aprofundar na vida dele, você vai ali escavar, saber de onde ele vem, onde ele mora, o que ele fazia. Eu fiz isso com Pedro, um dos discípulos de Jesus. Eu fui saber a sua profissão, como é que ele era, onde ele nasceu, de onde ele vinha, o que ele fazia. Então é bem interessante a gente conhecer os personagens bíblicos, porque muitos deles apontam para Cristo, muitos deles nos ajudam no nosso relacionamento com o Senhor. A gente consegue se identificar com a personalidade, né, com as características daquele personagem, e a gente consegue ver o mover de Deus também ali na vida daquela pessoa, e a gente consegue ser impactado através da vida delas também. Então esse estudo por personagem é maravilhoso. Você pode criar aí tipo uma planilha
ou até mesmo um material próprio seu, fazer perfil por perfil de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Ruth, de Esther. Você começa aí a fazer pesquisas, coloca lá no Google, pega Bíblias com comentários, vai ler o livro que conta a história daquele personagem, é bem interessante. Eu gosto demais desse método. E estamos chegando ao fim do nosso vídeo, faltam 2 métodos, que são métodos bem simples também, que eu vou explicar agora pra vocês. Mas eu quero saber se você chegou até o final do vídeo, se você tá aqui com a gente, comenta pipoca. Se você ainda não tiver comentado nada, comenta pipoca, pra gente saber que você tá aqui com a gente. Mas vamos lá. O 9º método é o método OIA, que foi o método que a gente utilizou lá no nosso grupo das encorajadas, estudando o livro de Marcos. E foi um método assim que abre realmente a nossa mente para tentar entender o texto, né? O O é a observação, o I é a interpretação e o A é a aplicação. Ele também parece muito com o método indutivo, tá? Então, a observação é o que você está observando ali no texto, a interpretação é o que o texto significa e a aplicação, como é que você pode colocar aquilo que o texto está explicando na sua vida, na vida prática. E o último método é o SOAP, eu acho que é assim que a gente pronuncia, SOAP. Ele também é dividido pelas siglas, né? E essa palavra em inglês significa sabão e aponta realmente para lavação que nós precisamos e passamos, né? Quando nós lemos a palavra do Senhor, meditamos nela, ali a gente consegue se limpar um pouco do nosso pecado, a gente consegue se enxergar e ver o que precisa ser mudado. O S é de escritura, da Santa Escritura, né? Da palavra do Senhor. O O é de observação, o A de aplicação e o P de oração, que é pray em inglês. Então, esse método te dá também a oportunidade de você orar sobre aquilo que você leu, sobre aquilo que você observou, sobre aquilo que você trouxe para sua vida e termina, né, esse momento de estudo com a oração, onde você coloca diante do Senhor toda a sua angústia, toda a sua aflição, sua compreensão, os seus pedidos, seus anseios, seus arrependimentos, enfim. Esse é um método também completo porque envolve a oração. E esses foram os 10 métodos de estudo bíblico que você pode utilizar em 2024. Como eu falei no início do vídeo, você pode misturar aí um com o outro e acabar criando o próprio método seu, para o seu perfil, para a sua rotina, para o seu momento. E fazer desse momento de estudo realmente um momento de deleite, prazeroso, onde você vai aprender cada vez mais do Senhor. Nós precisamos conhecer ao nosso Senhor, precisamos conhecer a sua vontade. E eu espero que no ano de 2024, a cada dia, você conheça mais e mais desse Deus tão grandioso que é o nosso Deus. Então, eu fico por aqui. Um super beijo.